Olá, internet espectadores, eu sou o Tavinho Luque falando com o Mauro César Teixeira aqui ao vivo da sede da revista Fix no Executive Center em Fix Talk Live. Olá, Mauro, tudo bem? Olá, Tavinho. Olá, internet espectadores. Fix Talk Live, Tavinho, ou Fix TV tem oferecimento de DAF Caminhões, DAF é nosso, DAF é de Ponta Grossa, DAF é bicho do Paraná. Lojas MM, estamos a 3 quadras da Super MM da Avenida. Optiluz, veja o mundo de maneira original. Construtora LF22 e Princesa Assistência nós recomendamos, Tavinho Luque. Obrigado, Mauro, trazendo os nossos patrocinadores. E hoje nós temos a honra de recebermos aqui em Fix Talk Live, Fix TV, duas profissionais de primeira categoria que pertencem à Dr. Hérnia Ponta Grossa, que está fazendo uma verdadeira revolução e uma evolução quando se fala no tratamento de hérnia. Para falar sobre esse tema interessantíssimo aos nossos internet espectadores assinantes da revista Fix e compradores da revista Fix, e nós sempre gostamos de lembrar, né, Mauro? Fix nas melhores bancas e nos supermercados Tozeto, além do que é a única revista com preço em capa e também com milhares de assinantes, a maior carteira de assinantes de Ponta Grossa e também dos Campos Gerais. Mercado bom é Tozeto. Mercado bom é o Tozeto. Mauro, eu gostaria de apresentar aqui, veio de jaleco branco, doutor Hérnia, a gestora técnica Mariana Carvalho. Tudo bem, Mariana? Tudo ótimo, Tavinho. Boa tarde para você, espectador da revista Fix. Que alegria, um prazer enorme estar aqui nessa tarde, né? Para partilhar um pouquinho sobre o que é a doutora Hérnia e, como o Tavinho falou, essa evolução que está chegando aqui em Ponta Grossa, algo para mudar toda a realidade de vida de dor. Então, nós vamos conversar com você hoje. Você vai ver acender uma luzinha aí no fundo do túnel para você que sente dores na coluna. Muito obrigado pela sua vinda aqui à Fix, viu, Mariana? Ao lado dela, a fisioterapeuta, ela pega na massa mesmo. Gostaria de apresentar a Elisângela Miara. Tudo bem, Elisângela? Olá, Tavinho, tudo bem? Estou muito honrada em estar participando aqui, podendo apresentar o Dr. Hérnia para todo mundo que está ouvindo aí, os telespectadores da revista Fix. Sabe, Elisângela, que o Mauro ele inventou um termo interessantíssimo, internet espectadores. Ele deve ter copiado, porque o Chacrinha falava que nada se cria, tudo se copia. Então são os nossos internet espectadores. Mauro, vamos dar uma olhada na nossa Stalker Câmera, por favor, e mostrar aqui, Dr. Hérnia, o Instagram do Dr. Hérnia Ponta Grossa, e a Elisângela pode, a Mariana, que está mais perto aqui, né, pode explicar o que está nesse Instagram. Eu vou colocar aqui, ó, essas imagens, está aqui a sua foto, chamando para a entrevista de hoje. E você, por favor, vá comentando os posts. Isso, Mariana. Então, nós temos todos os posts, eles são baseados em dores na coluna e o que atinge a nossa população. Então, aí tá falando um pouquinho sobre a referência do que é dor nas costas, o porquê que sente dor, né? A diferenciação entre dor de choque ou dor muscular, o que é a diferença entre a hérnia de disco. É importante o quê? O nosso Instagram, ele é sempre bem pautado, né? De título de informação, coisas que podem ajudar as pessoas e simplesmente para tirar todas as dúvidas em relação a dores na coluna, patologia de hérnia de disco, né? Já vou começar com uma pergunta aqui. Vamos Você lá. falou de diferença de dor? Existe uma dor diferente da outra ou existem dores em determinados locais diferentes? Bom, vamos lá. Então, vamos explicar um pouquinho sobre coluna, né? Antes de responder essa pergunta, Tavinho, eu queria dar uma iniciação sobre explicar um pouquinho o que é a doutora Hérnia, né? Então, a doutora Hérnia é uma franquia especializada em tratamentos da coluna, né, das patologias da coluna vertebral. Essa franquia criou-se lá na Matriz, em Cascavel, foi fundada pelo Dr. André e pelo Dr. Laudelino. O que aconteceu? Por que houve essa necessidade? Eles foram recebendo essa demanda de muitos pacientes com hérnia de disco, com dores, com dificuldades, com limitações. Então, eles desenvolveram esse protocolo exclusivo, que é um tratamento específico, sem cirurgia, sem medicação, sem técnicas invasivas e que realmente
chegam nesse resultado. Então, o que acontece, né? Por conta dessa demanda mesmo que me veio para responder essa pergunta relacionada à diferenciação das dores, né? O que acontece? Um paciente, quando ele tem uma hernia de disco, um problema na coluna, geralmente ele pensa assim, primeiro, eu tô sentindo uma dor aqui, parece que é confuso aqui na lombar, parece que é uma dor relacionada a rim, né? Então, é muito diferente. A dor muscular, ela é muito característica de uma queimação, um peso, uma pontada, uma fisgada, isso é muito característico muscular. Agora já tem aquele paciente que sente aquela dor relacionada a nervo. Quando o paciente tem um choque, um formigamento, uma dormência, uma queimação, tudo isso é diferente. Então, o que acontece? Um paciente, quando ele tem uma hernia de disco, vamos voltar um pouquinho. O que é um disco, né? Ele funciona como se fosse um amortecedor da coluna. Ele serve para absorver impacto, né? E quando esse disco ele fica muito rígido, ele se enrijece demais, ele fica mais fácil para se romper. E quando ele se rompe, ele forma uma hernia de disco, comprimindo a raiz do nervo. E quando ele gera essa compressão na raiz do nervo, ele pode gerar essa sintomatologia de dor, gerando um processo inflamatório. Vamos colocar como exemplo ali na região lombar. Gera um processo inflamatório de cunho muscular. Então, aí vem essas dores, como peso, como fisgada, como pontada. E quando esse disco ele se desloca demais e aperta a raiz do nervo, comprime a raiz do nervo, ele gera essa sintomatologia de choque, de radiação, né? Então, vou simbolizar aqui para você, nosso... como é? Internet telespectador? Internet espectador. Internet espectador. Para você entender. Você que sente aquela dor, aquela irradiação, aquela queimação, né, para o decorrer da perna ou do braço, isso é uma dor característica de compressão de raiz de nervo. Muito bem. Como é que você lida com isso, Elisângela, na prática? Tá, vamos lá. A doutora Ernia, ela desenvolveu protocolos específicos, né? Então, a gente tem, na questão da avaliação, já é uma avaliação bem específica, que a gente vai ver qual que é essa característica da tua dor para poder estar tratando da melhor forma, ver qual é o protocolo que você vai se enquadrar dentro da doutora Ernia, né? Então, a gente tem diferentes protocolos que vão ser baseados na avaliação. Então, a gente vai procurar uma causa realmente do que está acontecendo para você, o que você está sentindo. A dor vai ser só uma forma de expressar essa causa, né? A gente precisa tratar qual é o problema real da sua coluna. Se a gente fica tratando ali, baseando só no tratamento de dor, a gente vai continuar postergando esse tratamento aí, né? E a gente precisa tratar a causa específica do que está gerando essa dor na sua coluna. Elisângela, e quais são essas causas que causam essa dor na coluna? E quem sofre de hérnia de disco diz que é uma dor... Homens dizem que é uma dor comparável à dor do parto de uma mulher. Você concorda, Mariana, com isso? Olha, vindo dos homens, eu concordo. Sentiu um bullying aí, hein, Tavinho? Não é muito bem. Vamos lá, gente. Elisângela depois vai complementar. É claro, a dor, para quem sente uma dor relacionada à hernia de disco, né, Elisângela, é uma dor insuportável. Só quem sente mesmo é que sabe. Uhum. A dor da hernia de disco, vamos pensar lá, que ela está causando sendo uma compressão que está correndo lá na nossa medula. Então, pensa que é uma raiz nervosa que ela é muito sensibilizada. Então, quando a hernia de disco, vamos lá, pensar que esse disco extravasou e está tocando a nossa medula. Então, essa dor é realmente insuportável ali. Precisa fazer um tratamento correto para ter essa amenização dessa dor. Nós vamos olhar mais uma vez aqui o Instagram da doutora Ernia Ponta Grossa. Onde encontrar doutora Ernia? Você é gestora de quantas doutora Ernia, Mariana? Vamos lá. Então, atualmente eu sou gestora da Clínica Doutora Ernia em Apucarana. Eu também atendo lá na prática clínica, no período da tarde. Da Clínica Doutora Ernia em Arapongas, da Clínica Doutora Ernia lá em Londrina, na Zona Norte, e agora da Clínica Doutora Ernia aqui em Ponta Grossa. Então, o que a gente faz, né? Nós vamos analisar todos os pacientes que recebem, que a gente, né, recebe lá na clínica, avaliar. E o nosso principal objetivo com tudo isso, Tavinho, é fazer essa gestão de modo que o quê? Que a gente possa entender a dor desse paciente e levar para esse paciente melhoria, qualidade de vida. Para esse paciente, né, ter retorno nas atividades, retornar a trabalhar, retornar a jogar o futebol para os homens que gostam, né? Para as mulheres, atividade de academia. O paciente retornar aquilo que ele tinha o prazer de fazer, mas por conta da hérnia ele foi perdido, né? Então, eu trabalho nessa área. Além de tudo isso, dou sequência nos atendimentos lá em Apucarana também. Mariana, quem é que realizou esse milagre? Foi você ou foi a Elisângela? Coloca no Instagram, Mauro, por gentileza, novamente, esse milagre que nós vamos ver aqui. O que aconteceu aqui? Isso aqui
é da doutora Hérnia Ponta Grossa ou isso daqui é coisa de internet? Me fala. Não, vamos lá. Esse paciente, ele foi tratado em uma doutora Hérnia, eu não me recordo qual doutora Hérnia foi agora. Porque quando como nós ele temos... achou que não poderia mais correr... Isso. Poxa. Então, o que aconteceu? Nós somos uma rede, né? Então, hoje a doutora Hérnia está em 17 estados do Brasil, né? E a gente se fortalece com testemunhos como desse senhor, né? Ele chegou na unidade, não conseguia correr, e aí, após o tratamento, ele realizou um protocolo longo para hérnia de disco lombar, né? E aí, ele relata, e ele fala, eu consegui correr, eu achei que nunca mais eu pudesse fazer isso, fiquei bastante tempo sem fazer isso. Elisângela, o que você tem encontrado de mais difícil de resolver, os desafios que você tem encontrado na doutora Hérnia Ponta Grossa? Vamos lá. Tratar de saúde sempre é um desafio, né? Cada caso vai ser específico, vai ser diferenciado, mas o que dá o suporte ali é saber que... Você é de Ponta Grossa mesmo? Eu sou daqui. Formada em qual faculdade? Aqui no Sescage. Sescage, nossos grandes parceiros de tantos anos, né, Mauro? Sim. Sescage. E a Mariana é formada onde, Mariana? Eu sou formada em Apucarana, na faculdade de Apucarana, isso. Também isso. É o norte do Paraná presente, norte do Paraná. Continua, Elisângela. Então, a gente vê cada paciente como sendo exclusivo, né? Cada paciente vai relatar uma dor, vai ter uma maneira específica de a gente fazer esse tratamento, né? Mas o suporte que a doutora Hérnia dá pro tratamento é o que muda essa abordagem no paciente, né? E olha quem é parceiro da doutora Hérnia, Mauro. Coloca aí, por gentileza, Princesa Assistência, que é um dos patrocinadores aqui do Fix Talk Live, da TV Fix, que já trabalha com grande, né? Uma grande empresa como a Princesa Assistência, com a doutora Hérnia, que está liderando em Ponta Grossa essa questão que eu falei de revolução e de evolução. Como é que você está sentindo, Mariana, a cidade de Ponta Grossa com relação às outras unidades? Olha, nós estamos ainda no início, mas como a Elisângela, né, a gente estava comentando ali antes, nós estamos recebendo muitos pacientes assim com interesse mesmo de revolucionar, de entender o que está acontecendo. Porque tá vindo assim, ó, o paciente que chega para nós, geralmente é aquele paciente que já vem sem brilho, sabe? O paciente já vem cansado, que procurou tanta coisa e ainda não chegou em algum lugar que pudesse ajudá-lo de verdade. E a gente sente que a doutora Hérnia, ela resolve isso. Por quê? Porque a gente chega para ajudar esse paciente de verdade. Então, assim, para vocês, ouvintes aqui de Ponta Grossa, nós chegamos para ajudar. Você que tem essa dor, nós chegamos aqui para te ajudar. Conheça a doutora Hérnia, eu tenho certeza que vai ser uma revolução, como o Tavinho falou, na sua vida. Má postura no Instagram, doutora Hérnia aqui. A hérnia de disco ou qual tipo de dor? Quem é que pode responder? A Mariana ou a Elisângela? Que interfere na postura da pessoa? Tá, vamos lá. A má postura, vamos pensar que o nosso corpo é projetado para estar de uma forma ali, ereta, certinho. Quando eu fico muito em posição, numa posição sentada, estou trabalhando ou estou estudando, fico muito na posição sentada, eu vou sobrecarregar os nossos discos, né? Que é o principal causador ali da hérnia de disco, essa sobrecarga ali nos nossos discos intervertebrais. Então, quando eu tenho um excesso postural, eu vou estar prejudicando ali a região da nossa coluna. Olha, vamos mostrar aqui a unidade de Ponta Grossa. A Vanessa não vai participar aqui, está de longe, mas ela pode falar alguma coisa, mesmo que não apareça a imagem dela e a voz. Esse projeto foi do escritório Sumikawa, da Yumi Sumikawa, nossa grande amiga. Olha que projeto lindo da doutora Hérnia em Ponta Grossa. Olha que fantástico. Um beijo para a Yumi, uma das principais arquitetas paranaenses. Olha que fantástico, que trabalho bem feito na doutora Hérnia. Bem, qual é a idade que começa a dar esse problema de dor ou não tem idade? Não tem idade. Criança? Tá, vamos lá. A partir do momento que eu tenho um excesso postural lá, principalmente a partir da adolescência ali, que eu passo muito tempo sentado na escola. Também, sobrepeso. Sobrecarga de questão de... Mochila pesada. Isso, eu vou ter um problema postural,
né, eu já vou ter uma alteração ali que pode estar afetando minha coluna. Então, já é um protocolo da doutora Ernia que a gente tem para entrar já nessa prevenção ali, tratar essa parte postural nas crianças, né? Então, quando eu já estou numa idade mais avançada, a gente falando ali de hérnia de disco, não tem uma idade para eu desenvolver uma hérnia de disco. A gente sempre tem a ideia de que vai desenvolver quando for mais velho, né? Quando tiver depois de uma certa idade, mas não tem. Tem muitos casos de pessoas novas que possuem uma hérnia de disco. E o que é importante também relacionado a isso? A hérnia de disco ela tem um fator genético hereditário, né? Então, vem muito isso, né? Porque, como a Elisângela falou, antes a gente tinha essa cultura de que só quando era muito velho que tinha um problema de hérnia de disco. Só que assim, se o avô teve, o pai teve, quem já é mais jovem tem essa tendência, né? Hoje, portadores da hérnia de disco, 30% tem idade entre 25 e 30 anos. Então, é uma população extremamente jovem, né? É um dado muito jovem que a gente, assim, até é alarmante e assusta, né? E por isso que a gente precisa tratar para quê? Evitar que isso chegue lá na frente e tenha mais problema ainda, né? Existem muitos milagreiros aparecendo, oferecendo metodologias, técnicas, tratamentos. Qual a diferença? Já é visível, mas eu gostaria que vocês explicassem melhor. Qual a diferença da doutora Ernia para esses pachás, esses curandeiros que oferecem milagres e muitas vezes cometem erros crassos? Primeira coisa, o paciente, quando ele chega na clínica doutora Ernia, primeiro momento, o que a gente vai fazer? Ele vai passar por uma avaliação detalhada, onde nós vamos diagnosticar verdadeiramente o problema do paciente, né? O que está acontecendo com ele. E os olhares da doutora Ernia não é específico só para a dor do paciente. Não, nós vamos identificar a coluna do paciente de um modo geral, global. Nós vamos entender o que está acontecendo com ele e diagnosticar quais são os pontos de melhoria e de tratamento que precisam, né? E por que é tão diferente? Porque eu costumo dizer para os meus pacientes, Tavinho, a gente começa a tratar o paciente no começo, no meio e no fim. Qual que é o nosso principal objetivo? Não é resolver o problema assim do paciente só de dor, não. É agir na onde está causando a dor desse paciente. É trabalhar a causa do problema. Por isso que é tão diferente, né? Porque hoje a gente vê que a sintomatologia é dado mais importância do que a causa dela. E na verdade não é. A gente precisa tratar a causa para daí sim ter melhora no sintoma. Por isso que é tão diferente a doutora Ernia. E falando um dado importante, hoje nós trabalhamos com uma eficiência de tratamento de 95,7% nos casos. Então, o que quer dizer isso? Quando a gente recebe esse paciente com uma clínica de hérnia de disco, em até 95% a gente consegue trabalhar esse potencial de melhora no paciente. Por quê? Porque a gente trata direcionadamente a raiz do problema. E falando só em questão de porcentagem, vamos pensar que 90% dos casos que tem de hérnia de disco são tratados com um tratamento conservador. Não é necessário uma intervenção cirúrgica. Então, é muito importante estar procurando um tratamento ali conservador que vai ser muito menos invasivo do que uma cirurgia. Questão de recuperação e tudo, os problemas que podem decorrer em um procedimento cirúrgico. Essa questão da intervenção cirúrgica, tem algum momento em que a doutora Ernia fala, olha, nós não conseguimos resolver isso aqui, você precisa operar? Exatamente, por isso que quando o paciente chega, ele passa por essa avaliação detalhada. Por quê? Porque existem alguns sinais específicos e sintomas que, se a gente identificar que no momento, o nosso tratamento no momento não pode auxiliar aquele paciente, imediatamente o paciente é encaminhado para um profissional, um neurocirurgião, caso for necessário. Como que a gente julga isso? Pela avaliação específica, né? Então, são feitos testes para estressar a raiz do nervo e identificar se tem uma compressão. O paciente, quando ele chega na clínica com uma dormência, um formigamento em região ali geniturinária, né, em região de partes íntimas, na parte interna da virilha, ele é um sinal característico que pode ir para a cirurgia. O paciente, quando ele tem uma fraqueza muito predominante em membro inferior, isso nós estamos falando especificamente de uma hérnia de disco em região lombar, né? Então, tudo isso é feito uma avaliação. Só que o que é interessante, nós da doutora Ernia, nós temos o suporte dos fundadores, dos idealizadores do método doutora Ernia, que é o doutor André e o doutor Laudelino. Então, em constante evolução, a gente passa sempre todo o caso para eles, né? Então, caso houver qualquer, assim, restrição desse paciente, o paciente vai ser avaliado por eles também, para a gente poder dar sequência e pensando sempre na qualidade de vida e no bem-estar do nosso paciente. Existe como prevenir problemas de hérnia de disco? Sim, vamos pensar que a maioria da prevenção de doenças parte de fazer atividade física,
ter uma alimentação saudável e beber água, né? Vamos pensar que a hernia de disco também é uma questão de como que é a minha qualidade de vida ali, né? Questão se eu fumo também, isso influencia muito no nosso disco, né? Quando é uma pessoa fumante, o cigarro em si vai estar atuando bem na hidratação do disco, tá? Então, a gente perde muita água desse disco quando a gente faz o uso de cigarros, né? Então, ter uma qualidade de vida ali, tentar manter uma rotina de exercícios, uma alimentação saudável, sempre estar hidratado, isso já vai ser uma forma de prevenção. Quer dizer que álcool também? Porque você citou cigarro. O álcool também prejudica? Também prejudica, né? O álcool, tanto o álcool quanto o cigarro, eles vão acelerar o processo de degeneração da coluna e dos discos. O álcool, ele deixa a cicatrização da parte nervosa muito mais lenta, né? Ele interfere nessa cicatrização. E como a Elisângela falou, né? Isso é um dado importante. Tem paciente que vai na clínica e ele diz assim, olha, eu nunca trabalhei com peso, eu sempre trabalhei muito bem, nunca fiz esforço nesse sentido. Aí você pergunta para o paciente, você é fumante? Ah, sou fumante há 20 anos. E isso é um dado extremamente importante, tá vindo? O pessoal não entende isso, né? O cigarro, ele acelera esse processo de degeneração. Então, assim, 85% dos pacientes que fumam geralmente têm problema na coluna. E geralmente tem uma hernia de disco por conta dessa degeneração. Quando vocês obtêm sucesso, qual o feedback, o retorno que vocês têm desses pacientes alegres, felizes? Muda a vida? Muda a vida, né? Eu recebi uma paciente, vou falar um pouquinho da minha prática clínica lá de Apucarana. Aqui, Elisângela ainda não tem essa prática, porque agora que começou e geralmente os protocolos são de 1 mês, 2 meses e 3 meses, né? Depois, numa próxima, Elisângela vai contar essa experiência para nós, né? Eu recebi uma paciente lá na clínica, ela chegou no consultório, até nós vamos liberar a alta dela depois no nosso Instagram lá, a nossa profissional aí do marketing posta depois pra gente dar uma olhada. Paciente Cleusa, né? Ela chegou no consultório chorando de dor. Ela não conseguia fazer nada. Ela trabalha com serviço doméstico e ela chegou assim muito ruim mesmo. E eu finalizei com ela acho que semana retrasada. E é uma pergunta que eu gosto de fazer para o paciente. Você está feliz? O paciente fala, nossa, mudou a minha vida. Né? Então, isso é uma coisa assim que para a gente, enquanto profissional da saúde, enquanto fisioterapeuta, isso engrandece o nosso coração, de saber que a gente pode devolver o sorriso para o paciente, né? Porque a gente costuma dizer que a fisioterapia, ela devolve a vontade de viver, né, para o paciente. E a doutora Ernia devolve isso, porque a gente recebe os pacientes assim que não consegue mesmo. Tem paciente que não consegue levantar. Paciente que chega na clínica de cadeira de roda, de andador, como foi esse senhor que a gente viu o vídeo, né? E devolver esse sorriso, a vontade do paciente a viver, a ter qualidade de vida, isso é engrandecedor, né? Muito bom. Muito bem. Olha, nós estamos tendo um bate-papo fantástico aqui, mas eu gostaria que vocês pontuassem algo que seria interessante que não foi colocado ainda aqui. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho de sintoma, Elisângela? Eu acho que é interessante para sinalizar, entender. Porque às vezes tem alguma sintomatologia que fica meio aí em questionamento com o paciente, né? Você que tem aquela dor que pega assim em faixa, vou até explicar com a minha mão, em faixa na lombar, aquela dor que desce para a região do glúteo, vai descendo para a perna, parece que é aquela fisgada. Quando você acorda de manhã, você precisa ir escalando o corpo. Isso é sinal e sintoma de uma hernia de disco. Nos procure, nós podemos ajudar você. Outro sinal e sintoma também que o pessoal fica meio confuso, né? Aquela dor no pescoço que desce assim para o braço, que formiga a mão. Isso também é sinal e sintoma característico de hernia de disco. Vamos falar um pouquinho do famoso nervo ciático? Ele também, eu falo famoso porque é a queixa dos nossos pacientes. Quem já não ouviu falar assim, ai, tô com o nervo ciático inflamado. Como que é terrível? Uma das causas da inflamação do nervo ciático é hernia de disco. A gente não costuma associar que o ciático vai estar relacionado ali a uma patologia da coluna, mas é assim, pensa lá que a tua hérnia está pressionando o nervo que vai para sua perna, né? Então, vai ter uma referência ali no seu ciático, sim. Então, a gente falando ali ainda mais em questão de diferenciador, né? Uma dor muscular vai ser algo mais pontual, né? Vai ser mais na região. Então, estou falando de uma dor ali que é uma fisgada, uma pontada, uma queimação no local. Quando eu tenho uma dor que já irradia, pensa lá que é do meu pescoço, vai para minhas mãos e ela formiga, fica dormente ou tem choque, eu já estou falando de uma dor que é mais característica de uma compressão lá na minha coluna, né? Então, ela já tem uma característica já que está tendo uma compressão da nossa parte vertebral ali.
tanto na nossa mão, mas na nossa perna também, né? Então, penso que a gente tem as raízes nervosas que vêm do nosso pescoço para a nossa mão e do nosso quadril para os nossos pés, né? Olha, o Marco Aurélio Tersigni, ele está no Instagram aqui, da revista Fix, ele mandou uma pergunta. Quem sabe a Mariana e a Elisângela possam respondê-lo. O colchão faz diferença? Parece que não, mas faz, né? O que é o ideal? A gente passa boa parte da vida dormindo, né? Então, o ideal para quem tem, assim, essa queixa de dor na coluna, de nervo ciático inflamado, ou esse incômodo, o ideal é ter um colchão um pouquinho mais firme. Então, se o seu colchão já está aí passando o tempo, é hora de identificar se não é necessário trocar, né? A gente sempre questiona isso, paciente, principalmente se você tiver dor na coluna quando acordar. Então, é interessante identificar o colchão, sim. E o colchão magnético, ele funciona ou não funciona? Vamos lá. O colchão magnético, ele pode auxiliar, assim, superficialmente, né? É Mauro, né? Isso. Mauro, pode auxiliar superficialmente, mas ele não vai trabalhar lá na hérnia para drenar ela, que é o que a gente executa dentro do tratamento, né? Ele pode trabalhar um relaxamento ali nas musculaturas mais superficiais, mas precisa trabalhar um pouquinho mais profundo para poder resolver o problema, né? A Carla Dias também, aqui conosco no Instagram, está fazendo uma pergunta para o Dr. Hérnia Ponta Grossa, que a Mariana e a Elisângela podem responder também. Com relação às pequenas atitudes que a gente tem no dia a dia, por exemplo, derruba um óculos no banco de trás do carro, faz aquele movimento, está na faculdade, derruba algo, carrega uma criança, tudo isso é prejudicial? Sim, depende da forma que a gente executa esse movimento, né? Tudo que eu tenho, penso que é uma flexão. Quando eu dobro o meu tronco de uma vez só, ele vai sobrecarregar ali a região da nossa coluna, né? A nossa vértebra. Então, tem que ter um posicionamento correto ali para fazer e executar esses movimentos. Tem que tomar cuidado, sim. Principalmente quando eu tenho um excesso, e né? aquela lagarteada nossa, depois do almoço, daí como é que fica? No sofá, assim, dormir torto, né? Nossa, esse aí é o campeão. Esse é aquele paciente que a gente já pega no pé dele com carinho, com amor, né? A gente corrige com amor. Na segunda-feira, o paciente chega e fala, ai, tô com uma dor. Como é que foi o final de semana? Lagarteou no sofá, né? Então, é prejudicial. Foi legal, Mauro, se perguntar sobre isso, porque o paciente, quando ele adentra a doutora Hérnia, ele começa o tratamento, ele recebe um livro, um manual da postura, né? Então, eu falo que é o amigo até o final do tratamento e depois dele. Porque ali tem as posturas, explicando certinho como deve ser feito e o jeito errado de fazer. Então, assim, é bem importante. Parece que é pouquinho, né? Só aquele deitadinho torto, é só um pouquinho. Mas aquilo ali é prejudicial, né? Então é importante o máximo de cuidado. Eu costumo dizer que a doutora Hérnia é um estilo de vida, né? Porque você vai mudando e melhorando hábitos para você chegar, assim, e ficar bem, sem dor, né? Então, o comprometimento do paciente também ajuda muito a gente, né? No resultado. Exato, a gente tem que pensar que Dr. Hérnia é 50% do seu tratamento, mas 50% é você, é a sua parte, né? Se você está seguindo essas posturas, se você está mantendo esses exercícios que a gente vai orientando durante o tratamento, né? Não dá para confiar apenas e deixar toda a responsabilidade dentro do consultório, né? Eu tenho que saber que todas as coisas que eu vou fazer no meu dia a dia vão influenciar no meu resultado. Elisângela, você passa muita confiança. Mauro, vamos nos consultar lá no Dr. Hérnia, aproveitar que a gestora técnica, né, a Mariana está aqui, que a Elisângela está aqui também, passando essa segurança, muito importante. E é uma honra a gente ter Dr. Hérnia em Ponta Grossa, porque eu vou repetir o que eu falei lá no começo, uma evolução e uma revolução no tratamento, um tratamento respeitoso, um tratamento reconhecido, que vem engrandecer a paleta de tratamentos que Ponta Grossa oferece, não só para a nossa cidade, mas também para a região dos Campos Gerais. Então, para as considerações finais, vou pedir que a Elisângela Miara faça. O microfone e as câmeras da Fix estão liberadas para você se despedir. E depois a gestora técnica, Mariana Carvalho. Então, eu agradeço a participação, as perguntas de todos. E eu aguardo vocês na Dr. Hérnia para a gente fazer uma avaliação, ver especificamente o que está causando a sua dor, poder fazer esse tratamento da melhor forma, né? Confia na gente para ter esse resultado. É pertinho da sua casa, Mauro. Lá do teu apartamento. Você Tavinho, vai a pé ali? É, pertinho. Dá para subir a pé. Dá pra subir. De a pé é bem melhor, né, Tavinho? Isso aí. Mariana, você...
Bom, eu gostaria de agradecer, né? Eu fiquei muito honrada em poder sair de Apucarana e vir aqui participar, contar um pouquinho do que é a experiência, doutor Hernia. Eu fiquei muito feliz. E assim, dizer para você, ninguém foi feito para viver com dor, ainda mais na coluna. A sua coluna merece o melhor cuidado. E o melhor cuidado está aqui na doutor Hernia Ponta Grossa. Muito obrigado, Mariana Carvalho, gestora técnica da Doutor Hernia, Elisângela Miara, fisioterapeuta aqui de Ponta Grossa. Antes de nos despedirmos dos nossos internet espectadores, mostrar aqui, Mauro, esse best-seller do nosso grande Tá de aniversário hoje, né? Exatamente. Parabenizar o Zéias Gomes, best-seller, uma revolução também na literatura do marketing, do empreendedorismo. E como eu gosto de ver o Mauro falar da DAF, é bicho do Paraná, é gente nossa. Então procurem esse livro fantástico aqui, Negócio Escalável. E hoje nós tivemos também na nossa audiência um internet espectador de peso que está entre os 11 maiores varejistas do Brasil, que é o Márcio Paulic, com as lojas IMM, o Grupo Mercado Móveis, que nos prestigiou hoje. Provavelmente deve ter algum problema de hérnia. Não, provavelmente não, o Márcio tem um problema de hérnia. Porque ele jogava tênis e daí ele parou justamente por causa de problema de hérnia. Vai lá, Márcio Paulic, na doutora Hernia. Já está aguardando o Márcio. Doutora Elisângela esperando lá. Muito bem. Um beijão para a Vanessa também. Acho que ela foi embora, né? Ela não está mais aqui. Não, ela está ali no canto. Tá? Ao marketing de Apucarana também, da doutora Hernia. E nós encerramos aqui, Mauro, graças aos nossos patrocinadores, que você pode repetir para nós, por gentileza. Agradecemos a todos os nossos internet espectadores pela audiência e pela paciência, né, Tavinho? Isso aí. DAF Caminhões, DAF é nosso, DAF é de Ponta Grossa, DAF é bicho do Paraná. Lojas MM Mercado Móveis, estamos a 3 quadras da Super MM da Avenida. Optiluz, veja o mundo de maneira original. Construtora LF22 e Princesa Assistência, nós recomendamos, Tavinho Luque. Fix TV, Fix Talk Live, lives profissionais, somente para profissionais.